A Mercedes é um dos carros que mais tem sofrido nesse ano de 2022. Aparentemente, uma volta por cima pode estar chegando cada vez mais próxima. Entretanto, alguns rumores do paddock têm falado sobre a possibilidade de uma redução de potência proposital pela equipe alemã para conseguir contornar outros problemas ligados ao carro. E, inclusive, aparentemente foi praticamente confirmada por Toto Wolff, o chefe da equipe alemã. Claro que eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e apesar do ano de 2022 ter iniciado de forma muito complicada para a equipe Mercedes, com problemas de porpoising, problemas de potência e tudo mais, na verdade a equipe alemã está aproveitando essa oportunidade para conseguir fazer mais experimentos com o carro, para que eles possam entender exatamente como funciona o W13 e dessa forma fazer alterações importantes no bólido da equipe alemã para esse ano. Assim, eles conseguirão consertar ali os problemas da Mercedes de modo que o carro, que aparentemente é sim bem nascido, possa fazer sucesso nas pistas a partir de algum momento desse ano de 2022. É claro que alguns experimentos geram alguns prejuízos, mas ainda assim são muito importantes para que a Mercedes possa dar saltos de desenvolvimento e desempenho ainda nesse ano. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e explicar o porquê a Mercedes reduziu a potência do seu carro, mas antes eu queria te lembrar de deixar o seu joinha nesse vídeo, deixar o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores e dessa forma o YouTube entende que os meus vídeos são bons. Além disso, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos falar mais sobre a Mercedes. Aparentemente, o W13 tem tido experimentos multiplicados para esse ano de 2022 na intenção de fazer com que o carro seja desenvolvido de uma forma mais veloz, mas também mais assertiva. É claro que experimentos geram custos sim para a equipe, mas diferentemente do que acontecia em outros anos da Fórmula 1, onde a Mercedes produzia peça e testava-as na pista, nesse ano está sendo diferente. Na verdade, ela faz muitos experimentos para entender exatamente onde estão os problemas e dessa forma não gaste tanto dinheiro do seu importantíssimo teto orçamentário. Com isso, a Mercedes acabou sim tendo um falso pódio no GP do Bahrein, outro falso pódio na Austrália, mas segundo Andrew Shovlin, o que realmente representa a equipe, pelo menos logo após o GP de Jeddah, era justamente aquele GP onde George Russell conseguiu apenas um 5º lugar no grid da Fórmula 1. O 5º lugar é o melhor que podemos fazer no momento. Estamos trabalhando muito para tentar melhorar a situação. Não tínhamos ilusões sobre a diferença de desempenho em Jeddah e no final das contas era um pouco maior do que no Bahrein. Mas temos muito a encontrar, tanto na classificação quanto nas longas passagens, se quisermos competir com a Red Bull e a Ferrari. E realmente faz todo sentido. Claro que a classificação ali de George Russell em Jeddah foi muito positiva, muito bacana. A classificação que aconteceu também na Austrália foram muito boas e o ritmo de corrida é relativamente bom quando comparado às outras equipes do grid, com exceção de Ferrari e Red Bull. Mas ainda assim o objetivo da Mercedes nunca foi chegar em terceiro, mas sim conquistar diversos campeonatos, títulos mundiais, tanto de construtores quanto de pilotos. E dessa forma, eles precisam desenvolver cada vez mais o W13. Aparentemente, o foco principal nesse momento é conseguir desenvolver de forma polivalente o carro da Mercedes, ou seja, em diversas áreas simultaneamente, para que dessa forma eles possam entender o funcionamento do W13 e, consequentemente, no longo prazo, ter um carro extremamente competitivo na Fórmula 1. Não adianta nada testar diversas peças, acabar gastando muito dinheiro no início do campeonato, mas depois não conseguirem desenvolver esse carro da forma mais adequada possível. E Andrew Shovlin, que é justamente um diretor de pista aí da Mercedes, acabou falando mais sobre essa estratégia da equipe alemã. Parece que atrás de nós há uma margem no meio do pelotão. Temos que fazer um bom trabalho para estar à frente deles, mas temos um pouco de margem e isso nos permite respirar um pouco para experimentar e tentar encontrar soluções para aumentar o nível de desempenho do carro. Isso aqui realmente faz muito sentido. Claro que lá no GP de Jeddah, essa margem entre o carro de Russell e o carro de trás não era tão grande assim,
mas existia. Mas aparentemente no GP da Austrália, onde diversas fontes disseram que a Mercedes conseguiu encontrar os problemas ali, a melhor forma de resolver esses problemas do W13, aparentemente essa diferença entre ela e a equipe logo atrás acabou aumentando um pouquinho mais, o que faz sim com que ela possa respirar um pouco melhor e possa também trabalhar em novas peças, experimentar novas coisas, e isso é muito importante para esse ano se ela quiser realmente conquistar o título de construtores e de pilotos, ou pelo menos batalhar por eles. Em última análise, essa é uma questão que precisa ser abordada nas fábricas de Brackley e Brixworth. Todos estão trabalhando muito para tentar entender o problema e encontrar soluções, e faremos isso de maneira faseada ao longo do ano. Durante o próximo Grande Prêmio, na pista vamos fazer tudo o que pudermos para limitar os danos, para marcar o máximo de pontos possível. Existem realmente dois elementos: maximizar o desempenho em determinado fim de semana e, quanto maior parte, tentando voltar a um nível em que possamos lutar pelas pole positions e vitórias. Isso aqui realmente faz todo sentido. É basicamente, para vocês entenderem, a Mercedes precisa se manter como terceira força no campeonato. Isso para conseguir manter esses pontos e que eles não vão conquistar tantos a mais, a não ser que algum problema aconteça nas equipes da frente, como foi o caso do Bahrein e também no GP da Austrália de Fórmula 1, onde os carros da Red Bull deram problema e por isso a Mercedes conseguiu conquistar posições importantes e conquistar alguns pontos onde Verstappen e Pérez poderiam ter conquistado se não fossem problemas de confiabilidade. Mas tirando esse tipo de situação, a Mercedes precisa apenas se manter como terceira força para conquistar esses pontinhos, que vão garantir que eles se mantenham vivos no campeonato. E assim, conquistando esses pontinhos e melhorando o carro gradativamente, mas de forma pontual e específica, eles vão conseguir em algum momento disputar por pole positions e vitórias. Isso aqui faz todo sentido. Mas é claro que esse desempenho ruim da equipe alemã leva muita gente a pensar que não foi apenas problemas de porpoising, que são as quicadinhas. Claro que a maioria dos diretores e engenheiros da equipe disseram que o maior problema do carro em si era sim essas quicadas, o porpoising. George Russell e Hamilton também foram outros que falaram sobre isso. A grande questão é que a Mercedes precisa utilizar de uma altura um pouco maior do carro para conseguir minimizar esse problema. E utilizando essa altura um pouco maior, ela perde muito em arrasto aerodinâmico e também nas curvas em si da maioria dos autódromos. Ou seja, para minimizar o porpoising, ela precisa piorar um pouquinho o seu carro. Mas parece que não é esse apenas o problema. O motor também foi nerfado para esse ano de 2022, mas também na intenção de diminuir esse efeito aerodinâmico tão nocivo para o W13. Na verdade, segundo rumores, a Mercedes precisou diminuir um pouco mais a potência, principalmente nas velocidades finais do carro, justamente porque uma potência um pouco maior poderia gerar velocidades finais maiores também. E essas velocidades finais mais altas também fariam com que o fenômeno do porpoising aumentasse. E aparentemente o carro da Mercedes desse ano não suportaria tantas batidas no assoalho no final ali das retas. E aparentemente Toto Wolff, de certa forma, acabou confirmando isso tudo, dizendo justamente que é necessário primeiramente olhar para o carro como um todo e depois para a perda de potência. Precisamos analisar os níveis de resistência antes de podermos realmente julgar se nos falta potência. Não acho que haja grandes diferenças entre as unidades de potência, mas claramente a Ferrari deu um grande passo à frente, porque no ano passado eles não foram totalmente competitivos. Ou seja, apesar de Wolff não admitir realmente que o motor da Mercedes era mais fraco do que o da Ferrari ou da Red Bull, ele disse basicamente que é importante analisar primeiro o arrasto aerodinâmico, primeiro os outros problemas para depois analisar a potência. Claro que a gente pôde perceber no GP da Austrália que houveram algumas modificações no motor da Mercedes, não é à toa que as equipes clientes deram um salto muito bom de desempenho naquele GP, mas ainda assim a gente sabe que é bem provável que no momento em que o porpoising for resolvido no W13, se esse momento realmente acontecer, é bem provável que o seu motor também tenha um salto de desempenho interessante em potência. E é claro que provavelmente o novo combustível E10 utilizado na Fórmula 1 também deve ter interferido nisso tudo, principalmente porque justamente Toto Wolff disse
que esse combustível, esse novo combustível, foi sim um certo obstáculo para a equipe alemã nesse ano de 2022. Mas você acha que isso tudo faz sentido? Será mesmo que o motor, de certa forma, teve um desempenho um pouco pior de forma proposital na Mercedes? Será que isso realmente aconteceu ou será que são apenas desculpas de Wolff para não falar que existe um problema um pouco maior por trás? Será mesmo que ela vai trazer algumas atualizações importantes e que podem fazer a diferença para os próximos GPs aí desse ano de 2022, de forma que eles possam até mesmo disputar por pole positions e vitórias? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito que é bem provável sim que a Mercedes consiga disputar poles e vitórias ainda nesse ano de 2022, principalmente vendo aí o desempenho que ela teve no GP da Austrália de Fórmula 1. Desempenho inacreditável que colocou as equipes clientes, como eu já disse, em posições mais favoráveis no decorrer desse GP especificamente. Depois disso tudo, a esperança que eu tinha na Mercedes está sim um pouco mais alta. E eu espero com toda certeza que ela possa batalhar por vitórias, juntando ali Red Bull e Ferrari junto numa disputa incrível pelo título mundial desse ano de 2022. Seria muito legal, hein? 6 carros disputando por corridas no decorrer desse ano. Seria um sonho, né? Mas eu queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você gostou da análise desse vídeo, já deixa o seu like, seu joinha. Isso ajuda demais esse canal. E se você ainda não for inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!